juventude! Estamos aqui no mês de agosto, nosso mês vocacional, a abertura do nosso mês vocacional. E nós viemos hoje com um episódio muito especial, que é sobre as vocações desde tempos atrás, na época da Bíblia. Exatamente. Sim. Vocação significa basicamente o chamado de Deus, né? Uhum. O chamado de Deus na nossa vida. Vocação vem do latim, né? Vocare, que significa chamar. E na Bíblia é descrito que vocação é Deus chamando você para segui-lo do jeito que ele planejou, né? O caminho que Deus tem para você, né? Exatamente. E para abrir esse mês vocacional, obviamente, preparamos um episódio muito bom para vocês, que vamos falar sobre exemplos na Bíblia, né? Para você aí que quer saber como que foi o chamado de Deus, né? Porque, como a gente estava debatendo hoje temos diversas vocações na igreja. Mas é bom a gente ressaltar sobre as vocações que tinham, assim, nas histórias bíblicas, no testemunho de vida de cada profeta, cada personagem assim que estava durante a vida de Jesus e antes também, né? Mostrando esse chamado de Deus antes da vinda de Jesus e durante a vida de Jesus também. Em que as vocações não se baseiam só ou você segue o sacerdócio ou o matrimônio, ou você vai ser leigo, né? Leigo consagrado, ou vai ser religioso, né? Porque antigamente já dá pra, de cara, falar que não existiam os padres, né? Sacerdotes, né? Não dava pra ser sacerdote, não existia ainda, né? Então, esse chamado eram de outros jeitos, né? Uhum. A gente tinha muitos profetas, né? Uhum, Na época anterior a Jesus, eram as pessoas que anunciavam a chegada de Cristo. E isso é um chamado muito bonito que a gente vê hoje em dia de um jeito diferente. A gente vê os missionários hoje em dia, né? Que são uma variação dos profetas. Eu não sei se eu posso falar desse jeito, mas é tipo isso na prática. Que tem a missão, né, na igreja, né? A partir exercendo a sua vocação na igreja. E, para exemplificar isso, a gente trouxe alguns exemplos de pessoas da Bíblia que seguiram a sua vocação, né? Ok. Vamos começar com um dos mais antigos, né? Vamos começar com Abraão. A história de Abraão se passa no livro de Gênesis, da Bíblia. E o chamado de Abraão foi para ser o patriarca de uma grande nação, né? Abraão ouviu o chamado de Deus com 75 anos. Então, dá pra gente perceber que, assim, o chamado de Deus não necessariamente tem data. Pode ser a qualquer momento. O tempo de Deus é o tempo de Deus, entendeu? Não chega uma notificaçãozinha, não. Não tem. Não, mas é que assim, quando eu saio da faculdade, quando eu saio do ensino médio, eu tenho que ter minha vocação. Não é assim que funciona, tá bom? Deus te chama na hora que ele quer e Abraão é uma das principais provas, né? Porque 75 anos, aceitar um chamado desse de ser, tipo, o patriarca de uma nação. Eu não sei se dá pra entender o significado de patriarca, mas, tipo... É o pai, né? O pai. Tanto que aquele que iniciou, né? Deus falava que a geração de Abraão seria maior que a quantidade das estrelas do céu. Então, maior que a quantidade de grãos de areia na terra. Exatamente. Então, ele tem essa função, né, de ser o não tem outra palavra, né? O patriarca, né? Ele, né? Todos nós somos da geração de Abraão, né? Porque fazemos parte dessa grande geração de Abraão que se prolonga até os dias de hoje. Tanto que tem um detalhe importante, né? Que Deus, para provar Abraão sobre o seu chamado, se ele realmente era fiel a Deus, ele, além de ter dado o filho para ele falou assim, não... Eu quero que você entregue o seu filho pra mim. Sacrifique o seu filho. Sacrifique o seu filho pra mim. Pra meio que uma aprovação pra Abraão. Aprovação mesmo. Ele foi lá e meio que ele entregou tudo que tinha. Porque eu imagino que pros nossos pais, e assim como Isaac era pra Abraão, os filhos são depois de Deus, assim, são um grande presente, né? E principalmente porque Abraão já era mais velho e tal. Exatamente. E quando houve esse sacrifício, assim, ele não chegou a sacrificar o filho dele por causa que um anjo chegou... Falou não, porque Deus reconheceu o quão grande era a fé de Abraão e nisso teve essa palavra que eu falei que
as gerações de Abraão ia ser mais do que as estrelas do céu, que os grãos de areia na terra. Em Abraão a gente pode ver a fé e a perseverança o tempo inteiro, sabe? De ele ter uma promessa muito grande e ele conseguir se sustentar na fé do mesmo jeito, assim. Cara, Deus falou assim, você vai ser o patriarca da nação. É um peso muito grande, né? Você tem uma responsabilidade. Quanto mais a promessa, maior a responsabilidade, né? Maior o peso, maior a aprovação. Quanto mais foi dado, mais será eu imagino mais confiado, mais será cobrado. A reação de Abraão. Ele recebe esse chamado de Deus e logo depois Deus pede para que ele sacrifique seu filho e ele realmente vai lá fazer isso. Porque ele tem fé que a palavra de Deus vale mais do que o que ele sente, né? Vale mais do que a vida, mais do que ele acha que é certo. Deus sabe o caminho e no fim acaba que ele não sacrifica, né, o filho dele, óbvio. E ele é dessa forma provado. Tem essa aprovação. Abraão, concluído. Vamos pro próximo. Qual que tem o próximo lá no Oriente Nós? Nossa próxima personalidade aqui é Marta. Marta, que era irmã de Maria e de Lázaro, ela era uma das amigas de Jesus, né? Na época de Jesus. E Jesus se hospedava na casa dela. Calma. Marta, ela era... Vocês já devem ter visto a passagem de que Marta cuidava muito bem da casa para receber Jesus e tal. E é aquela lá que Maria senta e escuta a palavra de Deus enquanto Marta tá tipo, oh my gosh. No Evangelho de João, eu vou ver aqui a passagem. João 11, 17 ao 45, para quem quiser ver. A gente pode ver o quanto Marta cresce espiritualmente depois daquele episódio de ela se preocupar tanto com o terreno, com arrumar a casa para o mestre e não ouvir o mestre, né, que estava na casa dela. A gente vê que ela evoluiu muito e ela professou a fé em Jesus Cristo, dizendo: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo. Exatamente. O que Marta mostra, né, além desse grande testemunho, né, de ser... Eu acho que o que Marta representa é o servir, né, principalmente, né? Com certeza. Que mostra, além dela ser esse exemplo de servir, ela que nos mostra assim também. Então, você tem que servindo, mas o mais importante, o que é mais precioso, você tem que ter, que é a intimidade com Deus. O que seria essa intimidade com Deus, com Marta, que nem a Manu falou? Seria escutar Jesus, né? Porque tem uma música que fala isso, que Maria escolheu a melhor parte, que era ficar perto de Jesus, escutar o que ele tinha para falar. E esse serviço de Marta também é uma vocação também, assim, que a gente exerce, né? O servir, o que seria esse servir de Marta refletindo na igreja? É o serviço na igreja que a gente presta, assim, né? De todo o coração, mas também essa importância de estar abastecido com o que é mais precioso para nós, né? É isso que Marta mostra pra gente. Marta nos ensina também a depositar em Deus a nossa fé. Porque ela mesma fala, eu creio em Deus. E ela fala isso com toda a confiança depois daquele episódio de servir cegamente, sabe? Eu acho que isso é muito mal da nossa geração também, né? Querer servir cegamente, serve e esquece de ouvir. Isso me lembra, acho que... Não me recordo qual padre que falou isso, mas ele fez aqui a homilia em Santa Branca, essas semanas para trás. Ele falou, do que adianta a gente servir tão fielmente Deus se a gente acaba deixando toda a oração de lado e não para, quando a gente vai rezar, a gente só fala e não deixa Deus falar com a gente. Eu acho que foi o Cadu. Foi o Padre Cadu que falou que a gente faz e fala tanto pra Deus, mas não deixa ele falar com a gente e mudar realmente quem a gente é no fundo. É que todo vocacionado tem que ter esse papel de intimidade com Deus, né? Porque senão a sua vocação é meio que... Não, é que tipo, perde meio que o sentido você não ter essa parte de oração exercendo a sua vocação, né? Principalmente num casamento, se o casal não reza junto.
outro exemplo que não deve acontecer, mas tipo, imagina um padre que não tem a sua intimidade com Deus. Então, todo esse processo de vocacionado, de chamado, né, que é o que a vocação é, um chamado, se você não tiver essa intimidade com Deus, para exercer a sua vocação, de nada vale, né? E levando Marta como exemplo, ela teve essa profissão de fé, vamos falar assim, depois que ela declarou que ela realmente acreditava, né, no que ela acreditava, mostrou para nós que, claro, a nossa vocação é de suma importância, mas a gente tem que aprender que a vocação, ela tem por base a oração. A vocação, ela necessita de você ter uma intimidade com Deus. E principalmente, para você escolher a sua vocação, você tem que ter intimidade com Deus. Falar assim, Deus... Com certeza. Eu preciso de você, não para conduzir eu não preciso de milagres, eu preciso de milagres, preciso de respostas, mas principalmente, o que o Senhor me chama. O que o Senhor quer que eu faça. Com certeza, muitas vezes a vocação não é aquilo que a gente quer, sabe? Tipo, muitas vezes a gente quer muito matrimônio, por exemplo. Mas a promessa de Deus pra gente é outra. Às vezes a pessoa deseja muito matrimônio, mas o caminho que Deus traçou pra ela possa ser, por exemplo, ser um sacerdote ou algum religioso, né? Com certeza. E a vocação, ela é muito válida. Tipo, quando tudo acontece no plano de Deus, dá tudo certo, sabe? Mesmo que não seja o que a gente planejou. Porque o que a gente planejou foi planejado agora. Assim, a gente é mero nada, sabe? Com os planos de Deus, que são desde os sonhos de Deus são muito maiores que o nosso, né? Com certeza. É por isso que é importante a gente estar em comunhão com Deus. Porque a partir do momento que a gente está em comunhão com Deus, a vontade dele passa a ser a nossa. Então, nossa visão humana, a gente pensa, nossa, que loucura, isso aí Mas, tipo, talvez, muitas vezes, que nem a Manu falou, pode ser que a gente não queira, mas por que será que eu não quero? É porque talvez eu não esteja em comunhão. Então, talvez buscar essa comunhão mostre pra gente assim, isso que Deus quer e é isso que eu quero. E eu vou seguir o chamado dele. Eu vou seguir a vocação que ele preparou pra mim. E tá tudo bem errar, tá tudo sabe? Certo. Exatamente. Você conhecer, sei lá, ter experiência de um namoro e falar, não é pra mim. Exatamente. Tá tudo bem. Mas é importante você ter discernimento, né? Também, do que por exemplo, o namoro é uma questão muito importante, né? Que o namoro, ele prepara você para um futuro matrimônio, para uma experiência, talvez, de viver com outra pessoa, mas também, por que será que eu não posso, para nós, né, que podemos, para as pessoas que buscam a vida religiosa, por exemplo, vida leiga, vida consagrada e vários vieses aí, mas por que eu não posso testar outras visões? Sim. Porque Deus, ele nos mostra assim, você tem um leque aqui, certo? Mas o que eu preparei para você vai ter que descobrir. O chamado de Deus, porque a gente vê nesses exemplos, por exemplo, Abraão, ele poderia ter sido chamado para N coisas, mas Deus falou assim, não, com 75 anos eu vou te chamar e você vai ser o grande patrono da igreja, o grande patriarca, da igreja, e vai ter uma geração. A Marta, eu te chamei para servir, mas eu quero ter intimidade com você. E, por exemplo, se a gente for citar todos os exemplos da Bíblia, mais outro que veio na minha cabeça agora. O Davi. Quem imaginaria que um menininho daquele, ele ia vencer um gigante assim, né? Quando a gente é criança, a gente acha incrível, né? Davi ele jogou pedrinha na cabeça do gigante. Mas olha a promessa que ele tinha o Deus tinha pra ele. Você vai ser rei. Você vai ser o rei, apesar das suas fragilidades, porque a gente entende que, assim como nós, todos eles tiveram suas fragilidades. Mas a partir como fala? Apesar das suas fragilidades, você tem uma grande promessa, você vai ser rei desse povo. Moisés, você vai liderar um povo. E tem N exemplos, assim, de personagens da Bíblia, né? Do chamado de Deus e como cada um foi chamado de um jeito, um momento da vida, para uma promessa. Olha, Josué, mas tem muita personagem. Tem muita gente. E o que mostra isso?
Deus, ele escolhe pessoas, ele chama muitas pessoas para exercer a vocação. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Exatamente. Eita, glória. E a vocação é isso. É você exercer a sua vocação não porque você é bonitinho, porque você é isso, é isso, porque Deus escolheu você para essa vocação. Ou seja, meu filho, siga essa vocação, eu lido com o resto, eu te chamei para isso. Com certeza. E muitas vezes você, igual os personagens da Bíblia, não vão estar prontos Exatamente. de primeira. Nossa Senhora não estava pronta quando o anjo chamou ela. Nosso maior Exato, mas o importante é a confiança em Deus, porque ele vai capacitando no tempo certo. Exatamente. Ele vai nos amadurecendo igual ele amadureceu a Marta. Exato. Marta começou servindo cegamente, depois ela conseguiu criar intimidade com Deus. E é isso que a gente tem que levar pra nossa vida. E o que nos leva a refletir, né? O que Deus tem preparado para mim, e principalmente, que é o tema desse episódio e que a gente vai viver nesse agosto, né? Que a gente dedica. Qual que é a minha vocação? A minha vocação, o que Deus tem preparado para mim? O que Deus tem preparado, além do que Deus tem preparado para mim? Qual que é a grande obra que eu tenho que realizar para Ele? A partir do meu sacerdócio, a partir do meu matrimônio, a partir da minha vida consagrada na igreja, da minha vida religiosa na igreja. Ó, acho que a gente tem uma série só para falar sobre isso, de exemplos de pessoas. Mas você tem que ter esse discernimento para saber qual é o chamado de Deus para sua vida. Vou puxar um gancho agora pra nossa série do mês vocacional do ano passado. Exato. Já temos... Nossa, vai ser o nosso segundo mês vocacional ainda. Exatamente. A gente convidou várias pessoas de várias vocações diferentes no ano passado pra falar com a gente. Quem veio aqui foi o Vitório. Não, foi o Maicon. O Maicon, o Alex e a Jéssica. O Cleiton. Veio o Cleiton. E tivemos um episódio especial com 2 padres muito especiais Isso. para nós. E aqui que passaram por Santa Branca e porque deram um trechinho de como é a vocação do sacerdócio. Todos os episódios estão aí pra cima aí. Pesquisa em Exatamente. agosto, tá aí no nosso YouTube. E eu acho que a gente pode fechar com uma reflexão de uma frase da Bíblia, que tá em Pedro 1:10, que diz assim: Portanto, irmãos, procurai consolidar sempre mais vossa vocação e vossa eleição. Agindo assim, jamais correis o perigo de cair. Exatamente. Foquem na vocação de vocês. É Deus isso. está sempre no comando. Seja atento no que Deus quer chamar você pra poder descobrir o caminho da sua vocação. Caminho É da isso, luz. Encontro vocacional, melhor coisa que tem, entendeu? Vai em todos os encontros vocacionais, conhece todas as vocações, e daí Deus vai te chamar de algum jeito aí. Seja alguém te chamando, seja um toque, sei lá. Mas Exatamente. Deus vai dar um jeito, entendeu? Nem que seja com 75 anos. Isso. Assim como em agosto do ano passado a gente teve um episódio introdutório, esse episódio é meio que uma introdução, pois teremos novidades mais pra frente. Outro evento que é pra A gente vai vocês... divulgar no Instagram a novidade. Iremos divulgar no Instagram. Mas outro evento aqui pra vocês, região, santabranquenses e diocese em geral. Tem o Vocation Day aqui na nossa diocese, então Estaremos marcando Estaremos presença lá. no Vocation Day. Exatamente. Muito legal, hein? A gente tá na final também no futebol. É verdade. Estamos na final. Vamos lá torcer pra gente. Quem Vai tiver... ser contra qual paróquia? Eu não Maria sei. Auxiliadora Maria Jacareí. Auxiliadora. É Mas- isso. Vai ser Jacareí contra Santa Branca. Exato. Temos também o tradicional padres versus seminaristas, que Exatamente. Exatamente. E o que fica desse episódio é isso. Assim como a gente falou ano passado, vocação é um chamado. Então, a partir dos exemplos que a gente deu aqui, entenda que o chamado de Deus tem que ser além da vontade de Deus, tem que se tornar a sua vontade. Então, a comunhão com Deus para discernir a sua vocação é o que vai te levar pelo caminho correto para estar Nossa, eu perdi no raciocínio. Calma aí. Calma aí, voltou. Mas estar em comunhão com Deus, a partir da comunhão com Deus você descobre qual é o caminho, qual é o chamado, ou seja, qual é a sua vocação, o que Deus tem preparado para você ter essa obra maravilhosa que Deus preparou para o seu futuro. É isso aí.
Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @juventus.pdcast. No Instagram, Spotify, YouTube. E estaremos no Vocation, então acompanhe aí o Instagram que vai ter muita novidade por lá. E é isso aí. #tamo junto. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.